Os sonhos, eles são uma experiência de imagens involuntárias que temos no sono. Tanto faz que seja o sono da noite ou o sono do dia. Involuntárias por quê? Porque não são conscientes. Você baixa a vigília e aí começa a vir todo um enredo, uma narrativa, uma situação, como se fosse um teatro, uma novela, que tem um pano de fundo numa primeira ordem hierárquica com uma problemática. Às vezes não é um grande problema, mas enfim, às vezes são situações que você viveu um dia antes, ou situações que vão acontecer, mas sempre no mesmo padrão de como você está condicionado às respostas. Por isso que fica escondido, removido no seu inconsciente. E o sonho, ele é uma gratuidade da natureza, é um instrumento importante na pessoa, no ser humano, o sonho, porque através do sonho você tem um recurso de como se pudesse fazer a prova dos 9 para novamente começar a entender e mudar a rota que você estava indo. Porque nós, seres humanos, desde o útero da mãe, a gente recebe informações como, por exemplo, no útero da mãe, as emoções, como essa mãe se alimenta, como a pureza do ar, da água, enfim. O feto ele se alimenta de forma orgânica, etérica e psíquica. Existe uma triplicidade de influências no feto. E quando nasce o bebê, ele também está dentro deste meio, deste novo útero, né? Que é a sociedade, que é a sociedade, a cultura, e também começa a receber algumas informações. E essas informações, elas, num primeiro momento, ficam registradas no corpinho da criança e para o resto da vida no nosso corpão. Só que, como a gente não tem uma pedagogia, de fato a gente não tem, né, principalmente as civilizações modernas, de escutar, do italiano auscultar o corpo, ou seja, perceber aquelas mínimas variações, às vezes é um músculo em cima do olho, às vezes é um calafrio, um arrepio, enfim, o nosso corpo ele é um radar, então às vezes nos impactos a gente não consegue observar se aquele impacto está nos beneficiando ou não. Então, por uma boa educação, às vezes a gente se traz, se força em ficar em alguns ambientes. E nesse forçar, né, como se fosse comer, se forçar a comer uma comida que tu não gosta, né? Tu é acostumado com uma alimentação saudável, vai lá e come uma coisa que nem no paladar é bom. Aquilo fica dentro de ti, tu metaboliza aquilo. A mesma coisa nas relações, nas emoções, nas trocas, nos olhares, em tudo, né? Você metaboliza. E quando você metaboliza, o seu corpo, a sua inteligência superior nativa, ela grita e diz: opa, você está repetindo um padrão de boa educação, de boas escolhas, mas eu não gosto. E quando você vai dormir, você baixa a vigília e vem algumas imagens dessa inteligência da natureza, que são os sonhos, e que começa a lhe mostrar um enredo de como é o seu comportamento, porque no sonho, nesse teatro, todos os elementos têm a ver com você. Se você sonhou com amiga, se você sonhou que estava dirigindo o seu carro, se você sonhou que estava caminhando numa trilha, se você sonhou que está tomando banho de cachoeira ou de mar, esses elementos, mar, cachoeira, trilha, amiga, são aspectos seus. Ele usa vários elementos para mostrar o que você se tornou e quais são as escolhas que você está fazendo e como que você pode mudar isso. No primeiro momento, é necessário, lá vou eu de novo, escrever. Tem que escrever o sonho. Escreve. Escreve o sonho naquele caderno, coloca a data, coloca o que você fez um dia antes, dois, três, que lhe emocionou, que lhe trouxe alguma situação em que você se sentiu esquisito ou esquisita. Escreve o sonho,
e depois escreve para onde você está indo. Está indo para alguma reunião importante? Está indo para alguma decisão importante? Está indo para algum encontro importante? Porque o sonho, ele é sincrético, ele fala muitas coisas ao mesmo tempo. Depois que você entender isso, esse instrumento vai lhe ajudar realmente a fazer escolhas mais eficazes. Você não vai perder tanto tempo. Principalmente, o sonho, ele sempre tem uma hierarquia importante, ele começa da base, ele faz um raio-x da sua saúde. Parece misticismo isso, mas não é. Primeiro ele mostra, tá? Se você tá com algum problema de saúde, ele vai mostrar qual é a situação e qual é a causa. Às vezes é uma imunidade baixa, às vezes pode ser uma neoplasia, um câncer, às vezes pode ser uma espécie de esquizofrenia latente, uma paranoia. Às vezes você não tem nada, você tem vitalidade, e aí o sonho nem mostra nada porque não precisa. Daí ele vai para a segunda etapa. A segunda etapa da hierarquia, que é averiguar como é que estão os seus relacionamentos. Daí entra mais esse exemplo inicial que eu coloquei, dos enredos, do teatro. Às vezes as pessoas elas sonham que foram no shopping center, saíram do shopping center, entraram no carro de uma outra pessoa que estava dirigindo, e aí foram para um parque de diversões, e aí tinha umas coisas esquisitas, umas piscinas. Então, ele mostra todo um enredo que cada coisinha, cada elemento ali, shopping center, carro, quem estava dirigindo o carro, tem um significado de como esta pessoa está se relacionando, vamos dizer, shopping center, com o comércio, com a forma de trabalho dela, como ela está se relacionando em relação aos estereótipos, porque se não é comércio, é essa coisa do estereótipo, da vitrine, da roupa. Depois, entende? Ele vai pegando cada elemento e cada elemento tem uma tradução. E junto com essa tradução, você vê o que a pessoa está sentindo com essa dinâmica que ocorre. Aí a pessoa vai lá e escreve esse sonho e começa a analisar aonde ela foi, com quem que ela esteve um dia antes. Um dia desses, no estudo de grupo, a gente abriu para a interpretação dos sonhos no final, duas pessoas falaram, e uma delas falou, não, aconteceu isso, isso e isso no sonho. E aí eu perguntei, tá, e o teu domingo? Ah, o meu domingo foi tranquilo. Quem estava com você no domingo? Tal e tal e tal pessoa. Tá. Daí a pergunta, daí a pessoa tem que ser sincera com ela, não é comigo, é com ela. Você estava se sentindo 100%, 90%, 80% bem ou você estava nesse ambiente meio forçada? Ela respondeu: é, não estava assim, alegre em excesso, tinha uma coisa forçada. Então, o sonho no outro dia mostra ali, neste caso, né, uma descarga semântica, porque ela, de alguma forma, como é uma pessoa muito vital, com muita energia, então ela consegue ser bastante resiliente, ela consegue suportar situações de estresse. Só que um dia essa vitalidade acaba. Então, o sonho ele diz: meu amor, minha querida, aqui estão os elementos todos. Não repete isso. Não faz assim. Por quê? Porque você tem um tempo cronológico nesse planeta e você precisa realizar algo mais importante do que gastar o seu domingo com essas pessoas. Em resumo, eu fiz uma metáfora, não contei o sonho da pessoa, mas o sonho ele faz isso. É nesse tom, você entende? Ele te dá a situação, o problema, o que causou. E aí, se a gente for um pouquinho mais atrás, o que causou, nesse caso, de forma prática, foi a atitude da pessoa que daí naquele domingo queria ir lá e se divertir. Bom, mas o que vem antes? Lá naquela educação, desde o útero da mãe que falávamos no início do vídeo. O que aconteceu lá e ela nasceu e qual era o meio ambiente. Então, o sonho, ele vai te colocar, mas o técnico ou a pessoa que está em autoconstrução, em autoestudo,
precisa fazer essa viagem, fazer essa análise crítica, tem que ter coragem, mas é interessante, é importante, porque você chega lá e vê, minha mãe me tratava assim, a família me tratava assim, sempre me disseram que tinha que fazer assim. E aí a gente se adapta como criança, vira adulto e continua se adaptando. E aí vem o raio-x da vida e diz: tem alguma coisa errada. Você não precisa mais se adaptar como se adaptava, você pode mudar algumas coisas. Entende a revelação do que é um sonho? Tem muitos pormenores, tá? O mais importante aí é se saber que existe uma hierarquia em que ele segue. Por isso que é bom escrever, porque daí você tem todo um mapa de como a coisa acontece de cima para baixo. Que mapa é esse? Como você vai ter essa cronologia escrita, alguns símbolos são recorrentes, ou seja, eles se repetem. Então você já vai começar a memorizar. Por que que eu sonhei de novo que eu estava lá pegando um Uber e um anônimo dirigia? Porque carro na vida significa que se você está dirigindo, você está no comando. Se outra pessoa dirige, não interessa se no cotidiano é o taxista ou isso é normal, isso a gente precisa utilizar, mas no sonho você tem que estar na direção. Já é uma dica de tradução de símbolo. A mesma coisa com trem, com ônibus, com avião. Sempre que se tem esses sonhos, tem que se prestar atenção. É você que está pilotando o avião? É você que está na direção do ônibus ou você está sendo levado por um anônimo, que é o motorista, né? E aí, como são muitas pessoas, o significado é você está em algo programado, que não é autêntico, que não é nativo. O que que é autêntico, o que que é nativo, a gente vai responder também. Porque dentro deste inconsciente existe sim esses elementos, esses conteúdos que foram escondidos lá da infância que você teve que se adaptar e que ficam ali como um padrão de comportamento cego. Você é um pouco autômato, você é um pouco automático nas reações, que a gente chama de complexo. Existe isso no inconsciente, mas existe também um sistema solar, um sopro, que em tempos de Sócrates, Aristóteles e Platão eles chamavam de ânima, de alma, para ser mais simples, de alma. Todos nós temos uma alma. E a alma no corpo te dá um sentido ilemórfico. Como os antigos diziam também, Leibniz dizia, uma mônada, uma unidade de ação, que não é só matéria, não é só carne. O que mantém isso pulsando? Essa alma tem uma inteligência, é uma centelha de vida única, irrepetível, nativa de cada um. Não é um estereótipo, tipo igual. É uma inteligência que vai a mais. E o sonho, ele também te beneficia com os recados da alma. Portanto, só vai chegar neste nível de algo mais criativo que vem direto, como um cordão umbilical vem direto da sua alma, no momento em que você já está num estágio de sonhar, em que você já entra no comando do sonho. Você já não está mais tão automático, involuntário, ou seja, você dorme acordado. Alguém de vocês já acordou no sonho? É por aí. É aí que dá a situação. Quando você acorda no sonho, você está dormindo dentro de um ônibus e você pensa: estou sendo levado. Vou acordar aqui. Acorda, para o ônibus, desce. Entende? Você começa a entrar no comando do seu inconsciente, começa a conscientizar, de verdade, objetivamente falando. Não é
subjetivo e místico, é real. Só que precisa ter uma dedicação sua, uma humildade para entrar dentro desse cenário e querer desmembrar ele, entender que símbolo é esse, que símbolo é aquele, por que que isso aconteceu comigo. Tem que ter humildade, sim. Porque se você não é humilde consigo, não é comigo nem com outro técnico. Se você não é humilde consigo, você não consegue ser flexível, se vergar a compreensão. Você está sempre com uma defesa, inclusive uma defesa racional, de explicações lógicas. E não é este o caminho. Obviamente que eu estou falando para um público seleto. Meu objetivo é falar para o mundo isso, para todas as pessoas em todas as linguagens, mas neste momento eu sei que o público que está me ouvindo é um público diferenciado. Porque se chegou até aqui, nessa fase do vídeo, 15 minutos e 51 segundos, é porque quer ir mais fundo. Eu tô aqui para te ajudar. A gente vai ter mais vídeos, mais conteúdos, todo conhecimento que eu já adquiri eu posso passar para ti. Neste momento, é até aqui que eu chego. Até a próxima!